Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom ter vocês aqui comigo mais um dia para essa manhã do nosso devocional. E aqui, como eu sempre falo, nós não falamos de religião, nós falamos de relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus. E hoje, sexta-feira é dia de quê? A nossa jornada pelos Salmos. E hoje nós iremos ler o Salmo 8. Um salmo lindo, profundo. E vamos começar então lendo. Se você puder acompanhar comigo, se você tiver sua Bíblia aí perto. Se não, só escuta. Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabeleceu a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Esse salmo, ele é atribuído a Davi, e ele começa e termina praticamente da mesma maneira. Olha só, Salmo versículo 1. Ó Senhor, nosso Deus, quão excelente é o teu nome em toda a terra. E olha o último versículo. Ó Senhor, nosso Deus, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Percebem? Davi começa olhando para Deus e termina olhando para Deus. E só isso nos ensina algo tremendo. Nossa vida precisa começar e terminar pela admiração pelo Senhor. Davi olha para os céus, ele olha para as estrelas, para a lua, e ele reconhece tudo isso é obra dos dedos de Deus. Não é acaso, não é coincidência, não é sorte, é criação, é propósito. Quando você olha para o céu à noite, igual por exemplo estamos em lua cheia, e para quem não sabe, eu moro atualmente em João Pessoa, e às vezes quando aquela lua cheia reflete a luz no mar, você olha assim, quão grande é o nosso Deus. E aí, quando você olha para a glória de Deus desse jeito, como a luz da lua refletindo no mar, o que você pensa? Na glória de Deus, no tamanho de Deus? Ou você pensa no tamanho dos seus problemas? E mediante esse esplendor, Davi, no versículo 3 e no versículo 4, fala assim: quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Davi está dizendo: Deus é infinito, o universo é imenso, mas mesmo assim, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele se lembra de nós, Ele te visita, meu irmão, Ele se importa, e isso é graça, isso é amor.
não é sobre o nosso tamanho, é sobre a importância que o Senhor dos Senhores, o Rei da criação, resolveu nos dar. No verso 5, porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e honra. Meu irmão, você não foi criado para viver diminuído. Você não foi criado para viver sem identidade. Deus colocou honra sobre você. Ele colocou propósito sobre você. Ele colocou autoridade. Mas perceba uma coisa. A autoridade vem depois da adoração. Primeiro, Davi exalta o nome do Senhor para depois ele perceber quem ele é. Quem não reconhece a grandeza de Deus não consegue entender a própria identidade. Talvez hoje, meu irmão, minha querida irmã, talvez hoje você tenha se sentido pequeno, inferior, sem identidade, rejeitado, esquecido, mas o mesmo Deus que sustenta as estrelas, o mesmo Deus que sustenta os planetas, o mesmo Deus que fez o limite entre o mar e a terra, é esse mesmo Deus que sustenta você. Esse mesmo Deus que colocou a lua lá no lugarzinho dela, que colocou o sol lá no lugarzinho dele, é o mesmo Deus que colocou um propósito na sua vida. O Salmo 8, ele não é sobre a grandeza do homem. Pelo contrário, é sobre a grandeza de Deus, revelando o valor do homem. Você tem vivido admirando a criação ou você tem vivido admirando o Criador? Você tem reconhecido o nome do Senhor na sua rotina? Ou você só se lembra do nome de Deus quando precisa? Davi, como eu disse, começa e termina adorando, admirando o Senhor, louvando o Senhor, reconhecendo a grandeza dele. Talvez o que esteja faltando ainda na sua vida não seja mais força, e sim adoração, intimidade, reconhecimento. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Oh, meu irmão, como é bom falar de Deus, como é bom perceber o Senhor nos detalhes. Quando você, igual eu disse, né? Quando você olha para o mar e vê aquele mar grande, foi nosso Deus quem criou. Quando você olha, né, os pequenos detalhes, quando você vê, é tão bom quando você reconhece o poder, a soberania de Deus. E agora, meu irmão, se você puder, feche seus olhos juntamente comigo e vamos exaltar ao nosso Deus juntos. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós reconhecemos hoje que o Teu nome é admirável em toda a terra, que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que não houve, não há e jamais haverá alguém tão forte e poderoso, tão soberano como o Senhor. Perdoa-nos quando olhamos mais para os problemas do que para a Tua grandeza. Ensina-nos a viver conscientes da Tua glória. E quando nos sentirmos pequenos, lembra-nos que somos lembrados por Ti, que a nossa identidade esteja sempre em Ti. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E ponha uma coisa dentro do seu coração para nunca mais sair. O mesmo Deus que criou os céus, que criou a terra, que sustenta o universo, é esse Deus que sustenta você. Se esse devocional
falou ao seu coração. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com alguém que precisa lembrar do valor dele em Deus. E eu agradeço a cada um que ficou comigo até o final. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família. E a gente se vê no nosso próximo devocional.